E aí, galera, seja bem-vindo aqui no The Vineyard Podcast. Meu nome é Rodrigo Honorato, eu sou seu apresentador desse canal. Hoje vou estar falando sobre a nossa missão, o nosso objetivo aqui, por que nós estamos fazendo essas entrevistas, e também vou estar falando sobre a minha vida. Talvez vocês conhecem as pessoas sendo entrevistadas, mas não conhecem quem que é o entrevistador. Então hoje vou estar falando um pouco da minha vida e também falando como que e por que eu estou fazendo esse podcast. Para começar, só queria agradecer a todos vocês que apoiam o nosso canal no Spotify e também que está assistindo nosso primeiro vídeo no YouTube. Isso aí, galera, nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, se você puder dar uma curtida aí e seguir nosso canal, você ia estar ajudando bastante. Eu só queria deixar claro que a nossa missão aqui é para poder entrevistar as pessoas por volta da comunidade, sendo americanos ou brasileiros, ou da Sérvia, ou dos jamaicanos, não importa de onde. Você mora aqui na ilha, todo mundo tem uma história. E aqui é uma plataforma para eles poder contar a história deles. E só queria deixar claro que eu estou fazendo isso porque tudo foi quando que eu comecei a trabalhar como um assistente social no serviço comunitário. E eu vi o tanto de sofrimento durante dessa pandemia, brasileiros vindo para cá para ter uma vida melhor, vindo para os Estados Unidos, né? E acabo vindo aqui para a ilha e eu acabei ajudando algumas pessoas, mas eu vi como que eu sou privilegiado e como que as coisas não é fácil para as pessoas que não têm documento aqui ou que têm documento aqui, mas talvez não conhecem os recursos por volta da ilha, ou sei lá, só a situação que as pessoas estão, né? A ilha mudou drasticamente desde quando que eu nasci. Quando que meus pais veio para cá, em 85, depois de 85, era uma comunidade muito pequena e de brasileiros, né? Se eu não me engano, eu era tipo o sexto ou oitavo brasileiro, bebê brasileiro a nascer no hospital aqui da ilha. Eu sei disso porque minha mãe tem o jornalzinho, ela cortou que o meu nome estava no jornal, ela fez um monte de cópia, tá lá no Brasil. E a comunidade era bem unida naquela época. E vendo como que as coisas, tipo, crescendo naquela época, que eu nasci em 94 e, tipo, quando que eu já tinha 5 para 6 anos, eu via que a ilha era, tipo, sempre tinha alguma coisa, ir na igreja, churrasco na casa de amigo. Então, assim, você via os brasileiros mais, entendeu? E crescendo aqui foi bom demais para mim. Mesmo que, tipo, eu ia para casa dos meus amiguinhos americanos e eles tinham, tipo assim, uma vida totalmente diferente da minha realidade numa família brasileira, né? E eu falo isso porque, tipo, os pais... os pais dos meus amiguinhos sempre estavam em eventos, indo no futebol, ou participando de uma coisa na escola, e meus pais só trabalhavam naquela mentalidade de eu vou embora ano que vem, eu vou embora ano que vem, eu vou embora ano que vem. E meus pais estão aqui até hoje. Então, assim, eles nunca participou muito das coisas quando que eu era criança, entendeu? Então, quando que eu crescendo, vendo isso, eu via duas realidades totalmente diferentes. Eu via, tipo, a vidinha dos meus amigos, né? E depois eu via a minha realidade. E não é que era ruim, era diferente. Eu tinha que entender que meus pais sempre estavam trabalhando para poder pagar aluguel, poder pagar... Não, quando eu falo para poder pagar o aluguel, não é o aluguel dos meses de todo mês, né? Eu pago que meus pais iam pro Brasil e meu pai, por exemplo, meu pai ia pro Brasil, ficava lá que tinha o green card, né? Na época, e ele ficava meses no Brasil.
E minha mãe não ia pro Brasil, ficava meses no Brasil porque eu tinha que estudar. Então, quando que eu estava estudando, eu só podia ir pro Brasil, tipo, ficar 2 semanas. Então, meu pai tinha que trabalhar muito no verão e na primavera, indo pro inverno também, para poder deixar o aluguel pago, entendeu? E minha mãe manteve as contas pagas trabalhando aqui, porque, igual eu falei, eu não podia ir pro Brasil ficar meses lá. E ela ficava aqui pagando as despesas e eu tendo que estudar aqui. Um, e isso foi bom. Durante esse tempo, né, crescendo aqui na ilha, indo pro serviço com meu pai e minha mãe, numa idade, quando eu era bebezinho, né, que não queria pagar pra eu ficar num babysitter, né, numa babá. Então, meus pais me levavam pro serviço. 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, e me deixava dormindo dentro de carro. Se fosse no inverno, antes da aula começar, minha mãe me levava para uma casa, ela limpava a casa, depois me deixava na escola. Então isso já aconteceu muitas vezes. Até uma certa idade que mesmo começou a colocar eu para trabalhar. E isso foi bom, eu aprendendo isso quando eu era criança, porque eu comecei a dar valor às coisas, eu vi que as coisas realmente não era fácil. Eu entendi que, tipo, chegou um ponto que eu entendi que, tipo assim, meus amigos branco, né, americano, tinham uma vida mais fácil do que eu, meu pai e minha mãe. E as coisas eu acho que poderia ser um pouco mais fácil para nós se eles não investissem tanto no Brasil. Que meu pai e minha mãe tinha a mentalidade deles era mandar dinheiro pro Brasil, ir embora, comprar terra, boi, casa, carro, essas coisas e nós vamos mudar pro Brasil. Eles nunca chegou a perguntar: Rodrigo, o que que você quer fazer? O que que você quer ser? Até uma certa idade. E eu fui só saber o que eu queria fazer quando que eu voltei do Brasil um ano. E isso era ser jogador de futebol. Eu crescendo aqui, vendo como é que a vida era aqui, né? O inverno, sempre frio, nada para fazer, sempre trancado dentro de casa. Mesmo que naquela época não tinha tablet, mas tinha videogame, Game Boy. Meu primeiro videogame aqui é o Nintendo 64. E tem o Game Boy aqui, que eu jogava Pokémon direto. Então eu era maior nerd. Eu assistia muito anime, né? Dragon Ball Z, Pokémon, essas coisas. E sempre fui fanático com videogame e futebol. E então, assim, isso resume minha personalidade, né? De quem que eu sou, assim, até hoje. Tipo, sou fanático com esses jogos até hoje. De vez em quando eu jogo. Mas naquela época, eu ia pro Brasil, quando eu ficava só aquelas 2 semanas lá, eu tava em outro mundo. Tipo, era uma coisa totalmente diferente. Tipo, você sai do avião, você sente aquele vapor quente. Nossa, era uma maravilha. Você sai assim, você já tá bebendo água de coco. Eu chego na cidade lá onde meus pais são, né? Que é Resplendor e Aldeia Cuparaca. Meus pais são mineiros. Mas eu chegava assim em Resplendor e na hora nós já ia lá na esquina ali que já tinha um churrasquinho comendo solto ali. E eu virei fã de churrasquinho. Nossa, eu gasto tanto dinheiro com churrasquinho no Brasil que é bom demais. É uma coisa diferente que você não via aqui na ilha. E comida brasileira, desde quando eu era pequeno, meus amigos sempre foi fanático. Na high school, meus amigos queriam que eu levasse arroz e feijão pra eles direto. E tinha um ponto que minha mãe fazia 3 marmitas pra mim, pra eu poder levar 2 pros meus amigos. E levava todo dia. Na high school, se eu esquecia, eles me cobravam. Mas, voltando ao assunto, indo pro Brasil, eu vi que era uma coisa totalmente diferente. Eu tava apaixonado com o Brasil e eu vi como que era, tipo assim, a liberdade, como que todo mundo era feliz. E eu jogava, depois que eu vi meus amigos que eu fiz lá, só jogando futebol na rua,
e depois ir na quadra, no campo. Nossa, eu apaixonei com futebol. Eu já jogava futebol aqui, mas lá era uma coisa totalmente, um ambiente totalmente diferente. Um, então, assim, eu apaixonei com o esporte e me dediquei meu tempo só jogando bola. Um, eu lembro que muito tempo atrás, quando eu voltei do Brasil, eu fiquei doido com futebol. E falei pra minha mãe que eu queria ser um jogador de futebol. Só que eu não sabia como que era pra ser, entendeu? Naquela idade você não sabe como é que é as coisas. Mas aí chegou com uns 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir pro Brasil com meu amigo. O pai dele levou nós, um grande amigo meu. Abraço, John. E levou nós pro Brasil para fazer teste, né? Eu já tinha meus contatos lá e quando chegou no Brasil eu fui para um lado, ele foi pro outro para tentar. E eu cheguei a ficar, eu fiz alguns testes e fiquei um ano no Brasil lá na Toca do Cruzeiro, no Sub-15, e fiquei lá jogando bola, só que eu não estava estudando e eu estava muito sozinho. Era só eu, meu pai, minha mãe estavam aqui, meus amigos, tudo estava aqui. Eu não saía muito lá, na verdade eu nunca saía. Minha mãe colocava um medo em mim, falando que eu ia ser sequestrado, porque eu sou americano, isso aqui, não podia sair com nada. Nossa, fez o maior noiado no Brasil lá. Então, assim, eu parei de sair com meus amigos. Na verdade, eu saí uma vez, minha mãe me deu uma bronca porque eu saí, então eu nunca mais saí depois daquilo, mas quando que eu fui cansando. Foi a melhor experiência da minha vida, mas eu tava muito sozinho. Então eu falei pra minha mãe que eu queria continuar lá, mas que eu tinha que voltar aqui pra pegar minha matrícula, né? E quando que eu voltei, eu vi meus amigos, eu não aguentei, eu acabei ficando. Eu tava com saudade da minha mãe, do meu pai. Mas foi, igual eu falei, foi a melhor experiência que eu tive. E sou muito grato, aprendi muita coisa com futebol, né? Dentro e fora do campo. E quando que eu voltei, eu não parei não desisti do meu sonho, continuei jogando bola. Mesmo que era para uma faculdade, mas eu não gostava, nunca fui muito de gostar de estudar, mas sempre me esforcei para ganhar nota, pelo menos para passar, né? Não vou falar que era nota boa, mas se tá passando é boa. Então aí eu ganhei uma bolsa para estudar no Dean College, joguei 2 anos lá e foi uma experiência top. Eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu estava fazendo engenharia civil, mas eu não sabia muito o que era. Eu só estava fazendo para fazer. E aí eu só parei de estudar lá porque, infelizmente, minha avó estava passando muito mal. Ela acabou falecendo depois que eu já tinha parado de estudar. Mas a razão mesmo que eu parei foi... Nós tínhamos dinheiro guardado para mandar para eu poder continuar estudando e nós acabou usando esse dinheiro para pagar as contas da avó, né? Era a mãe da minha mãe e minha mãe é a única na família no momento que naquela época que podia ir pro Brasil e ver a família dela, né? Então mesmo que alguns dos nossos parentes estão aqui, mas ela acabou, eu falei, não, mãe, vai lá ver a avó, usa esse dinheiro e a faculdade vai a lugar nenhum, tipo, sempre vai ter faculdade, entendeu? Eu posso continuar outro dia. E aí ela foi pro Brasil, eu parei de estudar. Sorte minha que eu já tinha um serviço aqui na ilha. Antes de eu começar a estudar na faculdade, eu instalava ar-condicionado ar central, né, em casas. E eu mandei mensagem pro meu patrão me deu... Eu falo assim, você quer começar amanhã? Já peguei minhas coisas, saí da faculdade, já tava indo pro Natal e já comecei a trabalhar no outro dia. E eu trabalhando, eu fui ficando confortável. Aí meus pais estavam no Brasil, minha mãe estava no Brasil vendo a avó. Infelizmente, a avó faleceu e aí eu achei uma ótima ideia para comprar um cachorrinho, que eu sempre quis ter um cachorrinho, né?
Aí eu fui, comprei o Beamer. Ele era um Husky todo branco com olho azul. Só tinha 1 aninho de idade, ou alguns meses quando eu comprei ele. Aí passou 1 ano, e isso era em 2015. 2016, em fevereiro, minha casa queimou. E quando minha casa queimou, o Beamer morreu intoxicado, né? Eu acho que é assim que fala. Intoxicated. Não conseguiu respirar. Tava respirando só fumaça. Acabou morrendo sufocado. E por que eu tô falando isso? Porque esse dia que minha casa queimou mudou minha vida completamente. Desculpa, gente, é meu cachorro latindo. Psiu, parou. E quando que minha casa queimou, isso mudou minha vida. Por que, Rodrigo? Por que mudou sua vida? Primeiramente, quando que você perde a sua moradia, é a pior coisa. Eu tô rindo porque, tipo, você não espera uma coisa dessa acontecer. Você vê, tipo assim, pra quem não sabe, vou explicar resumir um pouco da história, mas eu cheguei tarde do serviço, fui subir lá pra ir pra casa, abri a porta, fumaça saindo. Na hora eu já pensei, cachorro tá morto. Fechei a porta, falei pra família que morava embaixo que a casa estava pegando fogo. Ele saiu, subi lá em cima de novo, e tentei procurar o Beamer. Não consegui achar o Beamer, tinha muita fumaça dentro da casa. Passou horas, conseguiu apagar o fogo, conseguiu achar o corpo do Beamer, colocou dentro da sacola. Ele, infelizmente, morreu sufocado, né? E queimou um pouco do corpo dele. Isso foi o pior dia da minha vida. Mas na mesma hora, não foi a pior dia da minha vida. Porque no outro dia, eu entrei dentro da casa para ver o estrago, o que eu podia tentar salvar. E a verdade era, eu não podia salvar nada. Não tinha nada para salvar, né? Tudo tava com cheiro de fumaça, tudo tava queimado. E eu fui tentar achar uma coisa sentimental minha, uma coisa que talvez, minhas placas de futebol da high school, minhas medalhas, minhas fotos de criança ou de futebol, minhas placas da faculdade, enfim, eu tinha um estante cheio de coisas de futebol minha, lembranças minhas de futebol, que minha mãe vem guardando desde pequeno. E dentro da estante, no meio assim, tinha uma Bíblia, essa Bíblia aqui, aberta, e em Salmos 22. E quando que eu fui na estante, eu vi que a estante não tava lá mais, que era só cinza, e dentro da cinza tava essa Bíblia aberta desse jeito assim, eu já ajoelhei, caí no chão, comecei a orar e pedir perdão e agradecer a Deus, que talvez podia ser pior. Entendeu? Eu não sei, eu nunca dei essa testemunha, eu nunca falei sobre isso. Muita gente sabe sobre a Bíblia, muita gente sabe sobre o que aconteceu, mas eu nunca cheguei a conversar e falar sobre isso realmente e colocar aí para todo mundo ouvir. Aquele dia transformou minha vida, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu não sei, talvez é onde que eu tô hoje, né? Eu perdi tudo aquele dia. Eu não tinha uma cueca, eu não tinha onde morar. Se não fosse meus amigos que saiu de faculdade de Boston, de New Hampshire, Vermont, por volta do mundo todo para me ajudar, né? E eu só queria agradecer também o Eduardo e o Cremoso, o Gustavo, o John, esses caras mudou a minha vida. Me deu muito apoio. O Eduardo e o Cremoso me deu um lugar para morar
dormi no sofá e foi os melhores meses da minha vida. Porque ali os caras é gente fina demais, sempre é um irmão. Um irmão. Minha mãe ama esses caras, mas no dia lá que minha casa queimou, eles viram o fogo, eles parou lá, já me acolheu e falou: você vai ficar lá em casa até nós entender o que nós pode fazer pra você aqui. Até se arrumar um lugar pra você e sua mãe. E minha mãe e meu pai estavam no Brasil. E então, assim, esses caras me ajudou demais. E desde esse dia que minha casa queimou, minha vida transformou. E isso aconteceu em 2016. Eu ainda estou em 2023. Eu acho que nesse 2016 até final de 2000, antes da pandemia, final de 2019, eu tava tipo, eu passei por muita coisa. E eu tava tentando me achar, saber o que eu queria fazer com minha vida. E nesses 3 anos, de 2016 até 2019, eu tava na carpintaria. E eu não tava crescendo muito na companhia que eu tava. Então eu falei assim, ó, mano, você fala inglês, você é americano, você fala português, você entende espanhol. Você não tem nada a perder, tenta, faz alguma coisa. Você vai ficar trabalhando pra alguém que talvez nem tá te dando muito valor. Começa a dar valor você mesmo. Então, fui e arrisquei, conversei, apliquei para alguns lugares, mesmo sem diploma, mas pelo fato que eu sabia 2 línguas, talvez eu fiquei pensando, talvez eles precisam de alguém bilíngue. Mas Deus foi muito bom, Deus colocou a Andressa na minha vida, e ela me deu uma ideia, falou: Rodrigo, você não trabalha aqui no serviço comunitário, eles precisam de alguém bilíngue e você conhece muita gente na comunidade, muita gente te conhece, talvez isso seja bom. E eu nunca trabalhei em escritório, sempre fui peão minha vida toda. Falei assim, mano, eu vou tentar, não sei não vou te prometer nada não. Aí ela foi, graças a Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Ela foi, conversou lá com a gerente, conseguiu me dar uma entrevista. Passou uma semana, eu já me deu o trabalho. Então eu só queria agradecer você, Andressa, que você realmente foi parte dessa jornada da minha vida. Se não fosse você, talvez não estaria aqui hoje. Então eu só queria agradecer você também por tudo que você fez. E isso traz o nosso objetivo, né? Da nossa missão aqui do Vineyard Podcast. Depois que eu passei por isso tudo, contei minha história, né, para vocês. Depois que eu entrei no serviço comunitário, ajudando e apoiando as pessoas na comunidade brasileira, especialmente durante a pandemia, eu vi o tanto que eu sou privilegiado, igual eu falei mais cedo. Eu vi que realmente a ilha precisa ser mais unida e precisa ter um lugar para, entendeu? Tipo, um lugar para eles poderem sentir em casa. Por isso que eu tô querendo fazer essas entrevistas, para as pessoas terem um gosto de casa, lembrar das coisas do Brasil, que talvez tem anos que não vê ou não conta esses tipos de história. Eu acredito que nós pode ser mais unido, escutando essas entrevistas, conhecendo as pessoas na comunidade. E se você tiver uma pessoa que você conhece, por favor, manda mensagem. Você pode seguir nós aqui no The Vineyard Podcast no Instagram, ou escutar nós no Spotify, The Vineyard Podcast, e também assistir nosso canal aqui no YouTube. Então é isso aí, galera. Resumindo tudo, eu sou um Zé Ninguém. Não ganho nada com isso, mas eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de conhecer novas pessoas, conhecer a história das pessoas. Espero que você também gosta das entrevistas que nós vamos fazendo. Espero que você também gostou do nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, por favor, se você não já curtiu, curte aí nosso primeiro vídeo. Segue o canal também, você ia estar ajudando nós bastante.
E também segue nós aqui, ó, no The Vineyard Podcast, no Instagram. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostou do conteúdo e espero pro próximo vídeo. É nóis. Fui!